hoje começamos mais um episódio do nosso podcast Perfection Talks. Eu sou a Maria Caporus e hoje eu estou com as irmãs Gerês. Gente, vamos falar de sucesso. O que é necessário para ter uma clínica de sucesso? Vamos tirar todas as dúvidas? Gente, tudo bom com vocês? Tudo ótimo. Tá aqui. Doutora Tati, doutora Thaís, eu quero que vocês comecem contando pra gente, ainda mais um case, a gente, irmãs e uma clínica de sucesso, como tudo isso começou. Começamos há 13 anos, a nossa clínica fica em Alphaville, que é o lugar onde a gente sempre morou, e a gente sempre teve a vontade de trabalhar juntas, porque seguimos a mesma carreira, a mesma profissão, e em Alphaville, que era o nosso lugar, assim, nossa casa. Sempre foi. E começamos bem pequenas, né? Com uma salinha pequena, eu, Thaís e uma única secretária. E foi indo. E 13 anos depois, temos uma equipe de 18 colaboradores. Caramba. A clínica aumentou em tamanho. A gente investiu em tecnologia e hoje a gente tem, assim, um nome, na dermatologia e na região, por ter esse arsenal tecnológico todo lá. Então, é uma história de muito trabalho, mas... Graças a Deus, de muito sucesso, né? É muito lindo ver duas mulheres potentes aqui falando sobre sucesso. Eu, né, também como mulher, fico muito feliz. Como que foi esse start que vocês falaram assim, viramos referência? Em que dia que foi? Em qual momento foi? Eu acho que não consigo datar mesmo o momento. Um ano, Eu assim? acho que a gente foi construindo, sabe? Primeiramente, acho que eu e a minha irmã, a gente nunca teve pressa. Uhum. A gente sempre preferiu fazer o bem feito, sem pressa. Então, nós, antes de montarmos a nossa clínica, as duas trabalharam separadamente com referências dentro da área da dermatologia. Então, quando a gente decidiu que era o momento de abrir a nossa clínica, a gente já tinha um know-how muito grande dentro da dermatologia. Nós fizemos diversos cursos de especialização e tudo, então a gente se preparou muito antes da gente se lançar no mercado, né? Então eu acho que assim, ser uma referência dentro da região, eu acho que começou a acontecer não muito tempo depois que a gente abriu a clínica, porque muitas pessoas já conheciam a gente em Alphaville. Alphaville é um bairro muito... eu brinco que parece uma cidade de interior. Parece mesmo. Porque as pessoas se conhecem, a gente encontra os pacientes na padaria, no clube, na escola das crianças, né? Então, acaba que o nosso nome sempre vai sendo pulverizado e lembrado em diversos cenários, né? E isso tornou, fazendo um trabalho, graças a Muito Deus, bem com feito, ética, né? E bem feito, isso acabou trazendo reconhecimento pra gente, né? Eu acho que, assim, a gente teve a noção de que a gente tinha se tornado referência quando colegas começaram a procurar a gente, perguntando sobre, nossa, que tecnologia que vocês vão comprar agora? O que vocês acham dessa tecnologia? Então, eu tenho algumas amigas, assim, dermatologistas, que sempre antes delas comprarem alguma coisa, elas me nos ligam. perguntam, Vocês verdade. viraram a referência, de fato, tanto de estudo quanto de tecnologia. Elas sabem o que é melhor, então eu vou lá me consultar com elas Se as pro meu meninas tão negócio. falando que é bom, então é bom, sabe? Que legal. E os próprios, eu acho que também pelos próprios laboratórios, né? Sim. Assim, a gente teve a oportunidade de ser speaker de algumas marcas, envolvendo a parte de tecnologia, e com certeza isso traz uma Imponência, autoridade, né? Sim, com certeza. Então... E, assim, uma pergunta que eu tenho certeza que você de casa faria para elas. Gente, elas são irmãs, elas trabalham em família. Como que é a gestão sendo irmãs, assim? Rola uma coisinha aqui, outro lá, uma discordância? Como que vocês gestam tudo isso mesmo entre vocês? Olha, eu acho que a gente administra muito bem. Claro que nós somos pessoas diferentes, a gente tem personalidades distintas, mas uma coisa nos une muito fortemente, que são os nossos valores. A minha irmã e assim, nós fomos criadas, graças a Deus, dentro de uma estrutura e uma base familiar muito sólida, e os valores de vida
nos une. Então, a ética é a mesma, o compromisso, a responsabilidade. A gente sabe que a gente vai discordar, acho que a gente discorda até pouco, né? Pô, eu também acho. Eu acho que a Eu gente acho que tem é até muito tranquilo. mais. Não, aparentemente eu fiz a pergunta de curiosa, porque assim, a sintonia de vocês e a energia que vocês passam juntas realmente são muito. E é muito bom, porque a gente é muito complementar. Então, tem Isso. algumas coisas que eu sou péssima Uhum. e que ela brilha maravilhosamente bem. E Como, se por pega. legal, exemplo, gente. inclusive, cobrar coisas da equipe e tal. Eu não sou boa para isso, eu não sei fazer. E a Thaís vai e faz com, E a assim, Tati é hiper profissionalismo e tudo criativa. mais. Pensa numa pessoa criativa. Ela lança umas ideias do nada. Boa, Tati. Mara estava inspirada, sabe? Então, realmente, eu acho que a gente faz Se uma bela complementa. dupla. É isso. E eu não vejo o nosso crescimento isoladamente, né? Não me vejo sem ela. É Que engraçado Que que as pessoas, maravilhosas. muitas vezes, algumas pessoas já perguntaram: ah, mas surgiu um convite de uma ou para outra fazer alguma coisa individualmente? A gente fala, não, mas a Não gente faz só nem faz, sentido. Não faz a gente só faz sentido. Não, junto. quando convidam a gente, por exemplo, para dar aula em Uhum. congresso, a gente fala, gente, não tem como ir Irmãs uma. Gerês, não É, tem como ir exato. uma só. É isso. Esses tempos atrás teve uma exposição de fotografias no Shopping Guatemi de Aham. Alphaville. E aí, inicialmente, chamaram a Thaís. Ela falou: não, mas espera um pouco. Cadê a minha irmã? Preciso ir junto com a minha irmã. Não faz E sentido aí a algum. gente faz tudo juntas. Então, E dentro e fora da nossa vida, né, profissional, porque eu sou madrinha dos filhos dela, ela é da minha filha, a gente mora do lado, Família mesmo, a né? Em gente todos os compartilha sentidos. sempre. é intenso, É entendeu? É intenso. intenso o negócio. É perceptível que vocês são A intensas, gente se entrega. maravilhosas. Leonina, Ariana, como é que vai? Não vai ser Nossa. intenso? Ariana, tinha Então, Arianas. eu A sou gente Ariana, gosta de um exato. desafio mesmo e a gente gosta de fazer Desafio é quem tá do acontecer. lado de cá da Ariana, mas tá tudo Também, Eu bem. é tranquilo, também, tá? Nossa, tranquila. também. Vou perguntar para vocês, se pudesse resumir hoje a clínica de vocês em uma palavra, vocês conseguiriam entrar num consenso de uma só? Nossa, uma palavra para resumir a clínica? Uma. Eu sei que é difícil. Uma palavra. Olha, eu acho que eu diria verdade. Eu acho que assim, a gente Forte. trabalha muito com a verdade, com a transparência, sabe? Uhum. E é um valor muito fundamental. Você concorda ou eu falei sem você Não, eu super concordo. Eu ia dizer compromisso e entregar o melhor. A gente não aceita menos que isso. Assim, a gente é muito O que entra na verdade exigente. também, né? Total, exato. A gente é muito transparente com os pacientes. A gente coloca muito a bola no chão de dizer, Sim. olha, o que você está buscando talvez seja inalcançável. Uhum. Vamos entender e planejar até onde a gente vai entregar. Uhum. O que Sim. pode ser, né? E às vezes o paciente chega querendo um tratamento e a gente fala, Uhum. olha, esse não é a Não é o melhor melhor. opção para você hoje. Uhum. Então, assim, Profissionalismo é também, isso. né? A gente tem como fundamento primordial a verdade. E aí, eu acho que muitas vezes isso pode não trazer um ganho imediato. Quantas e quantas vezes o paciente foi na clínica, por exemplo, disposto a fazer um botox, sei lá, Uhum. e eu falei, não, não faz, porque você precisa fazer outras coisas antes do seu botox e tal, vai embora. E a gente deixa o paciente ir embora sem ter Ontem mesmo, eu feito. atendi um, ele falou, mas doutora, você vai falar para não fazer? Eu É. falei, vou. E muitas vezes, até em consultorias que a gente Sim. recebe na clínica e Uhum. tal, vão falando, não, não faça isso. Mas a gente entende que quando você trabalha com a verdade assim, o ganho pode não ser imediato, Se mas ele, fideliza, né? exato, ele vai ser em algum momento que a pessoa vai valorizar você ter sido Uhum. verdadeira, entendeu? Uhum. Então, a gente tem isso como valor, assim, inabalável. A gente sempre fala para o pessoal de casa que nos assiste para procurar um dermatologista, um bom dermatologista. E é muito gostoso quando a gente escuta. Eu trabalho com a verdade, não é aquela pessoa que a gente vai numa clínica, olha, você tem que fazer um pacote assim, 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 que realmente individualiza, que realmente mexe com autoestima, mexe com algo que é muito sério, né? Que são vidas. O paciente quer se olhar no espelho e falar, eu Sim. fui nas Irmãs Gerês e eu estou me sentindo assim, E uma lá. coisa que eu acho que a gente é muito diferente, muitas vezes, do que Uhum. outros colegas dentro de outras áreas, não Sim. só da dermato, né, mas da medicina em outras especialidades, é justamente essa questão que a gente falou da fidelização, né?
a gente não está preocupada com o hoje do paciente só, a gente olha muito acompanhar o paciente ao longo do tempo. Então, muitas vezes você entender que não é uma venda, claro que é uma venda natural, Não ninguém é deixa uma de ser, ONG, claro. mas assim, a gente entende muito esse compromisso de ser transparente, trazer verdade dentro daquilo que a gente fala e traçar um planejamento para que a pessoa consiga se programar, ter certeza, vá para casa pensar. É Então, isso. assim, teoricamente, a gente está indo contra a lei de vendas, Do né? Do tipo, compra consumismo, rápido. né? A Dessa gente não quer a não- compra rápida, Não quer. né? A Essa gente coisa não do quer fidelização impulso, a mesmo. coisa do impulso, A gente ela entende pode ser que interessante, porque uma compra feita pelo impulso, ela é mais fácil de ser conquistada, porém ela gera muito mais arrependimento do que uma compra pensada. Então, Alphaville, de novo, como a gente falou, é um ovo, todo mundo se conhece, as pessoas estão ali. Então, a Temos o boca a gente, boca também, que ele é exato, tão o boca a positivo quanto boca é negativo, né? fundamental e é o que traz 99% dos nossos pacientes. Uhum. E a gente é muito feliz e grata por isso, porque a indicação é o que move a nossa clínica, sem dúvida nenhuma, e nada mais gratificante do que você saber que os seus pacientes trazem outros pacientes porque gostaram. Então, a gente trabalha muito essa questão da fidelização, porque isso é o mais importante. Vocês estão anotando aí? Você que está pensando em abrir sua clínica, porque isso aqui é uma aula, gente. A gente está numa aula verdadeira, honesta e maravilhosa. E vamos continuar. Vamos lá. A gente está aqui, né, no Perfection Talks, no nosso centro de treinamento, Fotona. E é óbvio que eu quero saber se ter Fotona na clínica de vocês elevou o nível, fez com que crescesse também em relação às tecnologias, a própria, eu não sei se eu posso dizer venda, né? Mas o próprio cliente, olha, vamos fazer um protocolo com Fotona. Como que é isso na clínica de vocês? Olha, eu acho que o investimento em tecnologia dentro da nossa área da dermatologia é necessário. É uma ferramenta, assim como o estetoscópio é para o nosso dia a dia no momento que você se forma dentro da medicina. Você precisa da tecnologia para você conseguir e alcançar os resultados que sem ela você não consegue. Então, eu acho importantíssimo. E no momento que nós entendemos isso lá atrás, foi nossa primeira tecnologia comprada, né? Que a gente falou, olha, a gente vai ter que fazer esse investimento. Vai ser um sacrifício do ponto de vista financeiro, porque são tecnologias caríssimas, todas são. E Fotona sempre inclusive, dentro das tecnologias a mais, com valor agregado mais alto. Mas é uma tecnologia que permite a gente trabalhar diferentes protocolos. Você consegue acessar cabelo do paciente, parte corporal, por exemplo, o tratamento de acne, de rejuvenescimento. Então, você acaba tendo um leque muito grande dentro de uma mesma tecnologia. A gente é muito feliz com os fotonas que a gente tem. A gente tem Não à dois. toa a gente tem dois aí. Nós temos dois fotonas na clínica. Maravilhosos. O Star Walker e o Fotona que ficou conhecido, né? Que é o Espectro, que é mais para o rejuvenescimento mesmo. Enfim, eu acho que o Fotona, ele traz uma marca que o paciente já conhece. Então, antes da gente ter o Fotona, a gente já tinha várias outras tecnologias, porque o Fotona veio depois, justamente pelo As custo e tudo convencionais. mais, e o paciente pedia, entendeu? Então, não dava também para a gente ter um aparelho de laser Erbium, por exemplo, Nd:YAG, que é o Fotona, e falar, ah, olha, eu tenho esse que é tipo um Fotona. Quando você tem uma clínica premium, que é da forma como a gente se posiciona e que atende um público exigente, Não você tem tem como que ter ir convencional. pro top de linha, entendeu? E o tal negócio de que o Fotona é a Ferrari dos lasers é indiscutível. E é verdade, não tem como falar que não, né? É isso. Então, assim, a gente, em momento algum, se arrepende da compra. São máquinas hiper versáteis, porque é isso que a minha irmã falou, a gente usa para muitas coisas. Não, e vocês sabem que existem médicos que ainda têm medo de investir em tecnologia. Isso daqui a pouco eu vou perguntar para vocês, que eu quero que vocês deixem um recadinho para eles também. Mas eu vou fazer uma pergunta que eu adoro fazer, gente. Sempre tem um protocolo Fotona preferido de cada uma.
Ai, o meu, sem dúvida nenhuma, é Eu o quero Starwalker. saber de vocês, qual é o preferido? O meu é o Starwalker no modo Fractate. Eu sou Você ama, né? apaixonada E pelo você, Starwalker doutora? Eu gosto muito dos resultados que a gente tem com o Fotona 4D. Eu acho que é um tratamento que consegue trabalhar muitas camadas, muitas estruturas num mesmo protocolo, e a gente consegue entregar um resultado clínico visível muito rápido para o paciente e a percepção da melhora de textura de pele, porque ele também trabalha a textura, né? Você trabalha todas as camadas, de uma maneira muito rápida, você não tem quase Uhum, downtime, então o tempo de recuperação da pele é rápido para o paciente, então você não tem que ficar afastado muitos dias das suas atividades. uhum. Claro que tem um pouquinho de desconforto, mas assim, eu acho que ele entrega muito, eu gosto bastante. E qual protocolo que tem, assim, um dos melhores feedbacks? Vamos falar assim, a maioria dos pacientes fazem e falam assim: "Amei, não troco por Eu acho nada". que esses que a gente falou como nossos favoritos, o Hã. Starwalker no modo Fractate e o Fotona 4D, eu costumo dizer que são os tratamentos que mais trazem pacientes para a clínica. Porque o que acontece? Outras tecnologias que a gente tem, que eu acho excelentes também, por exemplo, para sustentação, firmeza e tal, dependem. Para alguém enxergar que a pessoa fez aquilo, ela precisa saber como a pessoa estava antes. Então, Uhum, assim, estava flácida, estava caída, melhorou. Então, a pessoa vai uhum. notar que ela fez. O Fotona, a melhora de qualidade da pele, de O glow glow, mesmo, né? de viço, é tão surreal que, Inquestionável, eu que diria. mesmo que a pessoa não saiba nada que a pessoa, Uhum, como ela era antes, sim. ela vai olhar e vai falar: Que nossa, que pele qualidade de linda, pele é. que pele maravilhosa. Uhum. E aí é esse do que pele maravilhosa que traz gente para a clínica, porque as pessoas são paradas na rua para perguntar: quem é essa dermatologista que sua pele tá linda? Então, uma O pele que bem você fez? cuidada Você é tá tão isso. bonita, mas não consegue nem É isso. ver qual o que Isso. é, É né? isso. E independe de como a pessoa era antes, para saber que ela melhorou. Uma Uhum. pele bem cuidada É chama diferente, né? atenção. E o legal é que a gente consegue combinar os 2 fotonas, muitas vezes, dentro de um mesmo protocolo. Então a gente tem, por exemplo, um fotona 8D na Uhum. clínica que combina Que a o gente chama de 4D que a gente 8D, né? chama, Uhum. né, que a gente combina os 4Ds das 2 máquinas, Uhum. da do Starwalker e do nosso outro fotona. A gente combina, por exemplo, o nosso fotona, num protocolo que a gente assinou, com o nosso ultrassom microfocado, então Sim. sem nenhum downtime. Então você faz um laser que não vai trabalhar, por exemplo, a superfície e que vai te trazer sustentação. Uhum. Então, usando o protocolo intraoral, usando as ponteiras mais de sustentação e combinando com outras tecnologias. Então, assim, é um mundo de possibilidades enorme que a gente É acaba isso. tendo, sabendo que a gente vai entregar, porque é isso, não é só o nome Fotona que é conhecido. A gente sabe que a gente está respaldado cientificamente, porque é uma tecnologia com muito trabalho científico envolvendo, com muito estudo por trás. Então, a gente já teve a oportunidade de estar na Eslovênia algumas vezes Uhum. para acompanhar os updates de todos os usuários do Fotona Mundial, e a cada ida lá é uma super aprendizada, né, É isso. Tati? E É assim, isso. não é só tecnologia, né, tem a Uhum. competência dos médicos por trás. Como que é para vocês essa gestão de tecnologia mais a equipe? Porque é uma baita responsabilidade, né. Muita. A gente está falando aqui de uma clínica que é um caso de sucesso, não pode ter erro, a gente fala que aqui a gente sempre busca a perfeição, eu imagino vocês Uhum. buscam essa perfeição também na clínica de vocês. Como que é essa escolha das pessoas que estão na equipe de vocês? Então, primeiro, nossa equipe é hiper bem formada, Uhum. com bagagem profissional, né? Todas elas passaram pelo treinamento oficial do Fotona. Uhum, E todos os protocolos, não importa do que seja, dos nossos pacientes, são desenhados por nós em combinação com a nossa equipe. Então, não existe, por exemplo, eu indicar para uma paciente fazer um fotona uhum. e a nossa profissional executar sem saber exatamente Os quais são os parâmetros. parâmetros que a gente Perfeito. quer. Então, todos os protocolos são desenhados com parâmetro, com número de pulsos, com tudo como nós queremos que seja feito. A gente discute um a um antes da execução.
E eu acho que isso faz toda a diferença. E a gente tem a disciplina de ter, uma vez por mês, um encontro nosso com a equipe, porque graças a Deus a equipe acabou ficando maior, então hoje não somos nós quem operamos as tecnologias, Uhum. mas a gente tem a segurança da gente não soltar o paciente. Então, existe essa colaboração mesmo, né? É um É um coworking amparo, delas, né? né? Nosso. Estamos aqui. Então é isso. Então, assim, a gente faz essa reunião com a equipe para ver os resultados que a gente atingiu. Olha, esse protocolo que a gente desenvolveu deu super certo, Uhum. vamos continuar fazendo assim. Ou, não, alguém tem uma ideia Para discutir de casos divulgar, difíceis, sabe? enfim, para tudo Enfim. isso. Doutoras, Então, eu isso é muito juro importante. que eu queria, assim, um podcast com vocês de 1 hora, porque a gente é muito bom conversar com pessoas que sabem o que fazem, com pessoas de sucesso, mulheres maravilhosas que entendem perfeitamente o que está falando, cheia de estudos por trás, entendem de fotona também, eu amo. A gente ama, né? Eu queria que vocês deixassem um recado. Se pudessem dar 3 ingredientes, vamos fingir que é um bolo isso aqui. Uhum. Olha, 3 passos para começar uma clínica de sucesso. Nossa, você quer 3 passos filosóficos? Do ou jeito três- que vocês quiserem, assim, Então ó, eu vou 3 falar filosófico, passinhos você fala para mais. quem já montou a Eu vou te clínica dizer uma ali e coisa, a quer gente Vai. até podemos sucesso. dar um spoiler. Vai. Claro, a gente eu e a minha ama. irmã, a gente tem sido muito procurada por outros médicos, como mesmo a minha irmã já tinha falado, para entender como que nós fazemos e como a gente chegou até onde a gente chegou, né, com a quantidade de tecnologias que a gente acumula hoje, com o sucesso que, graças a Deus, a clínica se desenhou ao longo desses anos todos. E nós tivemos a ideia de solidificar os nossos aprendizados, que muitas vezes, sim, foram dando cabeçada, né? Não foram fáceis, mas a gente solidificou numa maneira da gente fazer um treinamento para médicos e profissionais da saúde para montar o seu consultório e como trazer um Olha consultório de excelência. só! Então, agora já estamos começando a fazer, e a gente tem duas clínicas que estão sendo mentoradas por nós, para justamente a gente ajudar, né? Tentar compartilhar um pouco do conhecimento de gestão Uhum. estrutural e de entendimento da excelência que a gente tem que trazer. Então, se ela perguntasse a receita dos 3, eu Eu falaria nem- dos 3 pilares que a gente tem, né? Olha, gente, eu nem poderia ter um podcast de 1 hora com elas, porque elas deram um super spoiler aqui, um presente, né? Para você, doutor, doutora, que Uhum. está começando e tem elas como exemplo. Inclusive, eu gostaria muito, primeiro, os 3 pilares, mas por favor, deixar o arroba do Instagram de vocês para o pessoal olhar lá, procurar e aprender, né, gente? Porque isso aqui é uma aula. Então vamos lá, os 3 pilares do nosso método que a gente está desenvolvendo com essas clínicas. O primeiro é a fidelização dos pacientes. Uhum. Então é fundamental trabalhar a fidelização. O O segundo segundo é o encantamento, é a maneira de você conseguir encantar a pessoa na hora que ela entra dentro da sua clínica. não é só atender, não é Experiência. só entregar, Experiência. tem que encantar com o que você está fazendo. E o terceiro é a gente garantir a estrutura. Então, tanto estrutura física como estrutura de equipe, os processos dentro do trabalho de cada um da nossa equipe, tudo isso tem que estar muito bem estruturado para que a clínica flua, porque senão o médico está sempre apagando incêndios. E quando a gente está estruturado, o crescimento vem de uma forma mais natural. Então, aí está a nossa metodologia com os 3 pilares. Irmãs Gerês são maravilhosas, não Ah, só dermatologistas, é mas isso. agora estão ensinando o case de sucesso e Fotona ajudou também. Muito, sem Né? dúvida, Sem sem dúvida dúvida. nenhuma. E isso será passado para os próximos profissionais, eu tenho certeza. Queria que vocês deixassem a dica, só abusando mais um pouquinho dessa aula. Calma, gente, eu não posso pegar tudo, todas as dicas, mas só essa. Uma dica que vocês deixariam para um médico que ainda tem um pouco de medo de investir em tecnologia? A dica que eu deixaria é não tenha medo. Estude, Empreender. pense, Uhum. mas não tenha medo.
porque o medo paralisa. E quando você sabe o que você está fazendo, você pode até ter um receio, saber que você está arriscando, mas você, sem risco, não tem ganho. Então, é preciso arriscar. E investir numa tecnologia é isso, você compra sem saber, teoricamente, se as pessoas vão vir te buscar, mas com um trabalho bem feito não tem como dar errado. E comprar uma tecnologia, quando você não tem nenhuma, investir em tecnologia vira a chave da sua clínica. Não tenho dúvida que o ponto de virada da nossa foi quando a gente investiu na nossa primeira tecnologia. De lá para cá, nossa curva de crescimento foi infinitamente Exponencial. maior do que era antes. E empreender é arriscar, né? Não existe empreendedorismo sem risco algum. E pensa que de todos os riscos possíveis, mais do que você aplicar um dinheiro em bolsa, ou do que você ir num fundo imobiliário, ou em qualquer outro fundo, ou comprar uma casa e depois querer vender, você está investindo dentro daquilo que é o teu maior conhecimento. E no fundo, você está investindo em você. Então, a chance disso não dar certo é muito pequena. Porque se você acredita na sua capacidade e na sua execução e no seu trabalho, não tem como dar errado. Se você se acha bom o suficiente, você tem que acreditar em você e investir. E às vezes não sozinho. Eu não sou dermatologista, mas eu já tô inspirada aqui. Inspirou vocês? E às vezes não sozinho, Maravilhosa. sabe? Às vezes essa ideia, por exemplo, eu tenho uma grande facilidade, uma grande vantagem de ter uma sócia para não só estar nos momentos maravilhosos da minha vida, nos mesmos momentos difíceis, e o Sim. investimento é um deles. Então, a gente divide as contas. Maravilhoso. Então, o investimento das nossas tecnologias sempre é feito em conjunto, né? Então, estar em dupla aqui vale muito a pena. Mas buscar alguém próximo dentro da sua clínica, ou que faça sentido estar junto com você dentro de um mesmo ambiente e dividir uma tecnologia, como é no caso do Fotona, uma tecnologia que tem um custo agregado mais alto, mas muitas vezes você comprar ela com outros sócios. É muito possível. Você tem uma cota da tecnologia. Spoiler de treinamento, gente. Se eu perguntar mais uma coisinha aqui, a gente já sai com toda a metodologia. Então, eu vou fazer o seguinte, Tem que seguir a gente, buscar a gente. eu quero o arroba de vocês. Já estou me convidando para conhecer a clínica. Com certeza, convidadíssima. Quero convidar também para vocês contarem depois pra gente como foi essa experiência de ensinar, de falar um pouco sobre essa coisa maravilhosa que vocês têm, que é a clínica de vocês, esse case de sucesso. Quero entrevistá-las novamente. Por favor, deixa o arroba pro pessoal de casa, que eu tenho certeza. É muito fácil. É mesmo. Irmãs Gerês. Maravilhosas. Gente, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente no Perfection Talks. Foi uma honra pra gente. Eu tenho certeza que vocês deixaram vários ensinamentos e a gente quer mais. Combinado, só Combinado? Voltaremos. Então, combinado. E nós encerramos hoje o nosso Perfection Talks, que foi maravilhoso com as Irmãs Gerês. E você se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, porque vocês sabem que toda semana a gente tem novidades sobre tecnologia, beleza, saúde, negócios, autoestima e tudo o que você quer saber. Tem alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que a gente vai responder para vocês. Um beijo e até a próxima.